Bom dia, pessoal. E o Titi apareceu aqui agora. Bom dia, Joab. Iago Oliveira. Bom dia, então, novamente para todos vocês aqui, né? Então, hoje nós temos a turma do terceiro e quarto período, que vai ter nossa disciplina durante este semestre de Direito Eleitoral, e nós teremos também aula, nós teremos também algum, algumas pessoas da turma do sétimo período matutino, né? Aqui conosco hoje. Quem são? Tem alguém aqui do sétimo matutino? Só para a gente identificar aqui, né? Se tiver, é só escrever aí. Eu estou. Aqui tem algumas pessoas aqui, a maioria de nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos juntos no sétimo, no semestre passado, né? A maioria aqui, no primeiro período, no segundo, no terceiro e agora no quarto período. Muitos aqui, né? Então, nós trabalhamos ou... Aham, Gilberto. Tem a Jaqueline, né? Tem o Gilberto, no sétimo período. Tem a Vanessa, né? E todos os outros aqui, eu acho que nós já nos conhecemos aí desde Lucas Pérez, a Leila, Joab, todos, é só o senhor, né, seu Gilberto? A Vanessa, uhum. Todos aqui são o Alírio. O Alírio, me desculpa, Alírio, eu não me lembro se nós estivemos juntos. E o Charles, que está entrando aí agora também, né, Charles? Acho que nós não trabalhamos juntos, mas vocês são do sétimo período também? Se tiver mais alguém do sétimo período, bom dia, Charles. É do sétimo? Ou você não é do sétimo período, não, né, Charles? E o Gilberto, Vanessa, e não me lembro do Alírio. É os dois que eu não me lembro. O restante já são figurinhas marcadas, né, conosco durante... Alguns de vocês aqui, nós estamos juntos desde o primeiro período, né? Isso é bom. Bom, é motivo de muita alegria, novamente, e satisfação, começar mais um semestre na instituição, começar aí junto com vocês, né? A conversar junto com vocês, e, e este semestre, né? É muito bom. Então, nós temos aí o Charles, você veio transferido, você já cursava direito em outra instituição também, ou veio transferido, portador de diploma, alguma coisa assim, e está em qual período? Foi matriculado em qual período? Desculpa de estar te perguntando, só para a gente nos conhecermos. Alírio também, não, Alírio eu não conheço, só para ter uma informação assim. Mas, a todos vocês, sejam todos bem-vindos, né? Agradecemos, então, essa oportunidade. Aham, que bom. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui com vocês. Agradecemos mais ainda a Deus, né? Porque estamos aqui com saúde, enfrentando essa danada dessa pandemia que teima ainda de não passar, né? Mas, graças a Deus, a vacinação já está avançando bem, já no país. Aqui,
Aqui em Anápolis também nós temos uma boa quantidade de pessoas que têm vacinado. E se vocês aí não, alguns de vocês eu sei que já estão vacinados, pelo menos a primeira dose, mas logo estarão todos já vacinados, né? Essa é a nossa expectativa, nossa oração, que todos nós possamos estar assim mais protegidos, né? Enquanto isso, nós temos que romper as barreiras, continuar rompendo as barreiras, né? Eu me lembro que alguns de vocês, no primeiro período, eu falei, olha, gente, no final do semestre, no outro semestre a gente vai estar em aula, mas não vou prometer o dia que nós estaremos juntos de forma presencial, né? Porque nós estamos indo por 4 semestres desta pandemia, mas parece que está se aproximando aí o dia da gente voltar às aulas. Sabiamente, a instituição preferiu dar prosseguimento ao ensino remoto, né, para que todos nós possamos se proteger. Eu mesmo já fui vacinado, nós professores já foram vacinados alguns dias, para a gente estar começando as aulas, mas eu acho que o melhor é desse jeito mesmo, por enquanto, não é? Por enquanto. Mas eu acredito que em breve, muito em breve, provavelmente esse semestre a gente vai ter aula, né? Virtual, presencial, né? Essa é a nossa expectativa de todos juntos, né? João Maurício, Gugel, está no ônibus assistindo nossa aula? Não, né? Então, gente, nós estaremos juntos, principalmente com a turma do terceiro e quarto período, embora outros alunos estarão conosco durante o semestre, né? Pois muitos... essa é uma disciplina de direito eleitoral, é uma disciplina diferenciada na instituição, porque em outras instituições essa disciplina ela é deixada como optativa. E a instituição entende que essa disciplina é uma disciplina tem uma interdisciplinaridade muito grande e ela é essencial dentro do curso. Por isso que nós temos ela na nossa grade, né? Vocês vão ver a nossa discussão aí, que ela tem ela se relaciona muito com ciência política e teoria geral do Estado, entes federativos e teoria constitucional, direito administrativo e o próprio direito eleitoral. Então, é uma disciplina que trata, né, necessariamente do acesso às pessoas ao poder do Estado. Trata da soberania do povo, da maneira como o povo pode exercer essa soberania, né? Então, nós iremos discutir alguns temas hoje com vocês na semana de nivelamento. Geralmente, a instituição ela tem essa semana de nivelamento porque é uma normativa, é uma obrigação a instituição oferecer isso para os alunos durante todo o início de semestre, geralmente é sempre em início de semestre, tá? Nós fazemos isso, cumprindo a normativa aí do MEC, tá? Além do mais, essas aulas de nivelamento durante o semestre, elas são muito importantes para nós, né? Para nós, professores, para nós, instituição, para vocês também, pois é nessas aulas que nós traçamos algumas estratégias para definir com vocês a maneira de realização das aulas durante o semestre, né? A gente está aqui para a gente identificar aqui identificar aqui algumas realidades, principalmente dos alunos, e tentar traçar estratégias para nivelar todo mundo dentro de um determinado patamar, para que nós possamos aí trabalhar os conceitos básicos, trabalhar as características principais de cada disciplina, né?
Então, nessas aulas de nivelamento, nós vamos aqui conversar uma série de coisas com vocês hoje, especificamente na disciplina nossa, mais especificamente na disciplina nossa, como, por exemplo, urna eletrônica, reforma políticas, votos, é, é, votos, sistemas proporcionais, enfim, temas relativos ao próprio direito eleitoral. E aí nós vamos fazer a apresentação de alguns desses conceitos, discutir alguns temas com vocês, básicos da nossa disciplina, pois muitas vezes isso é interessante, pois os conceitos são apresentados para vocês e a gente tem que... São alguns conceitos que vocês já viram em outras aulas de teoria constitucional, teoria geral do Estado, e muitas vezes a gente passa por cima, rapidamente, porque nós pressupomos que vocês já têm uma noção desses conceitos. E aqui a gente trabalha esses conceitos com vocês para a gente saber como é que a gente vai traçar essas estratégias nas nossas aulas, né? Então, nós vamos aqui, o objetivo das aulas de nivelamento durante esta semana, com todos os professores, padronizar, né? Patronizar a classe, o grupo que está dentro dessas aulas e dentro dessas salas virtuais, para que a gente possa aí ter um equilíbrio dentro da sala de aula e trabalhar de maneira mais correta aí na administração das nossas aulas, ok? Então, durante a semana, todos vocês estarão trabalhando aqui. Outra coisa, também a gente traz algumas informações para vocês, básicas, informações que todos vocês já sabem, ou pelo menos a maioria de vocês já sabem, mas faz pertinente nós chamarmos a atenção novamente para vocês, pois são informações que dizem respeito à metodologia, avaliação, ementa da disciplina, né? Muitas vezes vocês vão ficando careca, né? Até de estar sabendo disso, mas são aquilo que trazem mais preocupações para vocês durante o semestre, né? Então, nós nos comunicamos, nós temos vários meios de comunicação, um deles, principalmente, é o WhatsApp, onde nós estamos inseridos aí nos grupos, todos os professores estão inseridos nos grupos, em todas as salas virtuais, então a gente pode nos comunicarmos por ali. Lógico que tem cada assunto particular de cada um e que tem que ser tratado de maneira individual. Então, vocês podem me chamar sempre que for o caso, no particular, para que a gente possa responder a vocês dentro daquilo que é de competência nossa, né? E respeitando, lógico, o horário do professor, que muitas vezes o professor não tem condição de responder todos quase que imediatamente. Eu gosto de estar sempre respondendo, mas não dá para muitas vezes a gente vai fazer isso. E aqui a gente está postando o link, né? Então a gente deve postar o link essa semana, semana que vem, os professores já estão fazendo isso em todas as aulas, mas logo, logo muitas pessoas estão fazendo o seu plano de ensino, seu plano de ensino-aprendizagem, estão vindo de transferência, estão organizando sua vida na faculdade, então a gente vai conversando ali no WhatsApp, né? Mas o meio de realização de todos os nossos trabalhos é pelo Moodle, tá, gente? Eu gosto de deixar isso bem claro no primeiro dia. No Moodle, no portal AVA de vocês, tá? No TOTSFER, esses são os mecanismos e são as ferramentas para a gente trabalhar, tá? Tem muita gente que fica um pouco viciado, vamos dizer assim, achando que todo
as aulas têm que ser realizadas, é, 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 tudo tem que se dar pelo WhatsApp. Não é pelo Moodle, tá? A gente se comunica, mas é pelo Moodle que nós vamos tratar essas coisas, tá? Eu gosto de deixar bem claro isso, porque tem muita gente que vai assistir aula, por exemplo, pelo Meet, através dos links que a gente coloca nos grupos. E aí, muitas vezes, dá um problema lá no final, porque não fica o registro de vocês. Às vezes pode passar despercebido, né? Não fica o registro de presença de vocês. Então, eu quero que vocês sempre entrem na sala de aula virtual, lá no Moodle, que tem uma nova roupagem, né? Uma nova roupagem, vocês já devem ter dado uma olhada lá, e vocês já devem ter olhado lá direitinho, e aí vocês é, já viram que tem um layout bem diferente lá, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a sala de aula, né? A sala de aula nossa ficou pronta de tardezinha, então, até depois do almoço, eu arrumo a sala de aula de vocês. Mas eu vou mostrar aqui uma sala de aula aqui. Vocês estão conseguindo ver na tela aí? Uma sala de aula aqui? Essa aqui é minha mesmo, de outra disciplina, hermenêutica e argumentação jurídica. Estão conseguindo visualizar? Vou ver, ninguém está falando, né? Foi todo. Ah, sim. Muito bem, Eduardo. Suzane, Amanda, parabéns, né? Os outros foram tomar café? Não, né? Yasmin. Então, está aqui nossa sala de aula, né? De hermenêutica, está aqui para vocês, né? Tem um plano de ensino aqui. Esses planos de ensino, gente, sempre na primeira semana de aula a gente apresenta os planos de ensino, tá? Esse plano de ensino que só é um modelo para que vocês possam olhar. Não é o plano de ensino nosso, tá? E assim está na maioria de todos os professores. Está aqui para saber onde é que vocês devem procurar no nosso plano de ensino, que tem um cronograma, que tem tudo. Mas todos os professores deverão apresentar os planos de ensino de cada disciplina somente a partir da semana que vem. Então, mas está ali porque a gente está mostrando na sala virtual para que vocês possam buscar ali, né? Então, por exemplo, tem muita gente que não dá valor ao plano de ensino. Deveria dar, porque o plano de ensino nada mais é, gente, do que um contrato. É um contrato, tá? É um contrato daquilo que a instituição vai oferecer para vocês, daquilo que vocês estão pagando, e daquilo que vocês vão receber aí de atividades, né? Uhum. De atividades, tá? Tem um calendário, o calendário acadêmico já está lá colocado, vocês devem atentar bem, principalmente, gente, na semana de prova, na semana das provas que nós teremos, né? Lá no calendário fala semana das provas. Evitem de fazer compromisso, evitem de faltar essas disciplinas na semana de prova, de ter alguns compromissos que podem ser adiados, como, por exemplo, uma viagem de lazer, que muitos fazem, porque depois tem que pagar por uma prova substitutiva, uma prova diferente, tem um grau maior de dificuldade. Então, fiquem atentos a isso daí, é muito importante, tá? Aí eu coloquei aqui só o professor Léo, né? Léozinho, né? E com alguma formação mínima, depois a gente coloca um currículo para vocês, que eu acho que não é necessário, mas a gente coloca. Colocamos lá também uma coisa lá que sobre a nossa avaliação, isso se fez necessário, se faz necessário, porque tem aluno que chega no dia da prova, não sabe nem o valor da prova, não sabe se teve trabalhos, e aí tudo fica passando da hora, e infelizmente alguns ficam com nota baixa e chegam até a reprovar. Então, nós colocamos ali, por exemplo, uma aula para você, a, a, as provas, né? Como é que será a avaliação, para ficar bem, com muita ênfase na página inicial do curso de vocês. Então, nós teremos duas provas, cada prova nossa, gente, valerá 70 pontos, né? Primeira VA 70 pontos, segunda VA 70 pontos. E para complementar os outros 30 pontos, que daria o total de 100 pontos, são os exercícios
de fixação que nós vamos fazer. Pode ser um exercício, pode ser dois, ou pode ser três exercícios de fixação. Isso depende muito do andamento da nossa turma, depende muito da maneira como nós vamos desenvolvendo o nosso curso, né? E aí a gente vai identificando aí com vocês as particularidades, especificidades de cada turma, então a gente pode estar aí batendo um papo com vocês e resolvendo esses problemas de trabalhos e etc, etc, tá? Aqui, vocês podem entrar em contato comigo, Leocimar Barbosa, tem um e-mail Faculdade de Fama, podem me mandar sugestões, procurar alguma coisa, e etc. A gente está disponível aí, coloquei no WhatsApp nosso, coloquei o e-mail nosso que a gente utiliza, que é o e-mail institucional. Também aqui no Moodle, vocês podem entrar em avisos e já mandar avisos para mim, se quiser, que a gente entra todo dia, toda hora a gente está entrando aqui. Ou e-mail no próprio Moodle. Aí vem aqui notificações para mim. Como vocês estão vendo aqui, já tem duas pessoas que é, quiseram falar comigo. Eu vou responder já já, tá ok? E aqui, gente, ó, aqui eu vou colocar em todas as aulas nossas, nós vamos colocar aí o link de aulas, que vai ser todos os dias, todas as terças-feiras, no mesmo horário, a gente vai estar começando nossas aulas 8 horas, né, e terminando aí é, por, por 9 e pouco, sempre terminando as nossas aulas, onde depois nós postaremos alguns exercícios para vocês, e que contará como aula dada. Então, é só clicar aqui, você pode vir, clica aqui, ó, e aí ele vai direcionar vocês aí já para o Google Meet, né? Você pode pedir para participar, o tia que vai e deixa vocês entrarem, aqui, tá? Viram como é que é fácil? Tem aqui e tem aqui também. Vocês podem chegar e ó, clicar aqui, puf, tá? A gente está disponibilizando isso para vocês. Bom, demora um pouquinho às vezes, tá? Mas aí você, não vou ficar brincando aqui com vocês, né? Então, deixa eu ver aqui quem é que me falou. Ah, Yasmin, né? Então, Yasmin, é, eu sei que alguns de vocês ainda não estão inseridos no Moodle. O professor Marcelo tem trabalhado junto com a equipe dele para inserir todos vocês essa semana, né? E sabendo que vai chegar muito aluno ainda, até o final do semestre, de FIES, ProUni e outros, então eles vão sendo inseridos paulatinamente. Ninguém vai ficar prejuízo, porque as aulas estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas, né? Toda semana, aí a gente vai colocar aqui na agenda da semana, na aula do dia 9 ao dia 14. Aí tem um conteúdo da aula, tem um objetivo da aula, tem algumas orientações importantes que a gente vai dando e vai deixando disponível para vocês. A aula que eu dei ontem, né? A gente já grava e posta geralmente no outro dia. Aí fica o Titi aqui, se vocês. Essa é a outra aula, né? E aí vocês vão assistindo ela aqui, tá bom? Pode assistir, tá bom? Dúvida a respeito disso daqui? Alguma informação, alguma coisa que vocês queiram saber? Além da Yasmin, Yasmin, então, aguarde, tá? Aguarde, e aí esperem essa semana, qualquer coisa vocês podem ir conversando com o professor Marcelo depois. Mas ele já pediu para avisar a todos que é na semana que vem, ok? A esperança é que esteja tudo regularizado. E eu acho que está. São poucas demandas ainda para serem solucionados os problemas. Beleza, gente? Então, tá jóia. Deixa eu interromper aqui. Interromper o compartilhamento. Agora não estão vendo mais nada não, né? Vou ver aqui, deixa eu perguntar para alguém. Ah, muito bem. Isso aí. Então, gente, vamos lá conversar sobre a nossa disciplina. Vamos fazer uma breve introdução sobre a nossa disciplina aqui.
eu tenho slides aqui para vocês de direito eleitoral. A instituição tem um material, estarei postando material para vocês, tá? Para a próxima aula, estarei postando os slides para vocês também para a próxima aula. Tudo para a próxima aula. Não vou postar nada para vocês, porque a gente segue a determinação da instituição dentro da semana de nivelamento. Inclusive, aqui hoje, a gente vai estar conversando sobre temas relativos ao direito eleitoral, e a gente vai viajar na Constituição, a gente vai viajar na ciência política, na teoria geral do Estado, nos entes federativos, nas disciplinas de entes federativos. Nós vamos falar até de alguma maneira, né, o seu Gilberto, em direito de sucessões, né, que eu sei que é a disciplina de vocês para o sétimo para o sétimo período, né? Para o sétimo período. Aí o professor começa a semana que vem, um professor novo que foi contratado, e aí ele vai estar trabalhando com vocês. Mas a gente vai fazer a relação, pois o direito não está dentro de uma redoma, né? O direito é um conjunto de disciplinas muito variadas, é, e distintas, tem muito, e são amplas, e há uma interdisciplinaridade muito grande de todas essas disciplinas. Então, os direitos, né, não estão isolados dentro de redomas, eles se comunicam, tem uma interdisciplinaridade muito grande, né? Alguém aí quer nos responder ou quer dizer para nós sobre o direito eleitoral, de que trata esta disciplina, de que diz respeito essa disciplina? Alguém quer fazer uma sugestão e escrever aí, ou desmarcar? Hoje eu lembrando a vocês, tá, gente? Lembrando a vocês que nós estamos aqui registrando a presença de todos vocês, tá? Fica sempre registrado aí a presença de todos. Eu já coloquei aqui o nome de todos vocês aqui, da Sabrina, que hoje foi a primeira que entrou aqui na nossa aula, né? Eu estou vendo ela aqui, de vários de vocês. O Iago é o Iago Oliveira? O Iago Oliveira é o policial? Não é? Sim, estou vendo ele aqui agora. E outros tantos. Então, está registrando aqui a presença de vocês todos aqui, tá? É, eu já, apesar de nós nos conhecermos, o Iago Polícia? Amanda? Tá? Ele não está aí, não. Ele deve estar prendendo alguém. Mas aí estão registrando a presença de todos, tá? Lembrando, gente, lembrando que mesmo o ensino virtual, a gente tem mecanismos e o MEC cobra da gente a frequência, né? Então, infelizmente, tem gente que brinca e pensa que não reprova. E alguns colegas, infelizmente, já perceberam que tiveram boas notas, mas não assistiram aulas e foram reprovados, né? Então, hoje, entendi. O Matheus também é outro companheiro, né? Entendi. E é por isso, então, né, Matheus, que a gente sabe dos problemas aí de, de esses problemas todos, então a gente deixa as aulas gravadas, né? Essa é uma dos aspectos positivos daí, né? Muito bem, viu? Aí eu dei muito bem. João Maurício, mas que conceito bonito foi esse que você pegou aí? Que você pegou, esse conceito é seu? Vamos lá. Direito, ramo, o ramo eleitoral e sua legislação, estudo ramo eleitoral e sua legislação, destinado a estudar os trâmites de nossos representantes. Muito bem, direito eleitoral passa por isso mesmo.
A Suzane, é sobre o processo de escolha de nossos representantes e também irregularidades ocorridas, tipo crime eleitoral, justamente, né? Então, é a escolha de representantes para cargos eletivos. Muito bem. É isso aí, né, gente? Então, direito eleitoral é um ramo do direito, né? É um ramo do direito que, que regula, né? É um ramo do direito que regula, que protege o direito nosso de escolha, o direito de voto, que protege a nossa soberania. Lembram que quando nós estudamos, alguns de vocês estudaram comigo ciência política, né? E nós estudamos em direito, em ciência política, nós estudamos democracia, e a democracia ela se expressa na soberania do povo, que tem o direito de escolher os seus representantes e exercer essa soberania. Lá na nossa Constituição está escrito que, na nossa Constituição está escrito que é, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? E é, a expressão maior desse governo do povo, pelo povo, não tem, ainda está boa, Charles. Você está falando comigo aqui, né? É assim mesmo, vai que vai, tá? O que você perder, você corre lá depois. Então, o direito eleitoral é isso daí, né? O direito eleitoral, ele regula o nosso direito de soberania, expresso no direito do voto, né? O direito eleitoral, ele protege-nos esse direito de escolha que nós temos, ele regula, protege a soberania popular e, logicamente, ele organiza todo o processo eleitoral, né? Todo o processo eleitoral. O processo eleitoral, ele é muito amplo, nós vamos discutir aqui com vocês, ele é muito amplo, muito grande, né? Ele não só se realiza lá no dia 3 de outubro, quando nós vamos lá e escolhemos os nossos candidatos, e votamos em algum candidato aí para ser nosso representante. Não, ele vai, vocês vão ver que ele é muito dinâmico, ele é muito amplo, né? E, e é, ele nos ajuda, ele nos ajuda a fortalecer, como a Ludmilla está falando aí, né? A fortalecer a nossa democracia, consolidar essa democracia, e, inclusive, esse direito eleitoral, ele exerce este papel fundamental de consolidação da nossa democracia, tá? E, além do mais, quem falou aqui, deixe-me ver, trata de outras coisas aqui, além de cargos eletivos, como o Eduardo falou, a Suzane, né? Trata de problemas relacionados aí, como crimes eleitorais, dos quais nós discorreremos com vocês. Mas antes da gente falar especificamente, eu queria pegar o gancho aí no que a Ludmilla falou, né? Gente, nós não tínhamos um direito eleitoral até um bom direito eleitoral, né? Um direito eleitoral é, eficiente, vamos dizer assim, até 1988. Por quê? Porque nós passamos aí um longo e penoso é, uma etapa longa e penosa de ditadura militar, que aconteceu, viu, gente? Tem gente que fala que não aconteceu, mas aconteceu a ditadura militar. Nós tínhamos uma lei eleitoral, mas essa lei eleitoral ela foi rasgada. Essa lei eleitoral ela não foi aplicada. Alguns aspectos e alguns artigos desse direito eleitoral que existiu que foi aplicada, né? Então, o direito eleitoral é, é, se configurava muito mais como uma letra morta, né? E a partir de 85,
e mais ainda depois da Constituição de 88, o direito eleitoral vai se encorpando, vai ganhando aspectos novos, todo momento, situações vão aparecendo e o direito vai se tornando dinâmico e vai de maneira geral, nos protege aí o nosso direito ao voto, o nosso sistema. E, lógico, vai consolidando esse processo democrático, né? O processo democrático, a cada dia que passa, ele tem se tornado mais amplo aqui no Brasil. Ele tem se tornado mais democrático. É imperfeito ainda, tá? É imperfeito, mas tem se tornado bem universal, vamos dizer assim, tá? E vocês vão observar que mesmo ainda tendo vários aspectos que precisam ser trabalhados e melhorados para consolidar a nossa democracia, ainda assim, o direito eleitoral brasileiro é um direito jovem, mas é um direito que tem sido referência no mundo todo. Nós temos características no nosso direito eleitoral que são observadas no mundo todo e são aplicadas em outras legislações aí, tá? Aí em diversas democracias. Por exemplo, a questão da urna eletrônica, que tem-se uma discussão hoje muito grande sobre a questão da urna eletrônica. A urna eletrônica é uma característica do direito eleitoral brasileiro, é, é uma característica e ela é segura e ela é rápida, ela é eficaz e ela é aplicada em vários países por aí, né? Vários países utilizam da urna eletrônica, tal como o Brasil, né? Então, são aspectos importantes do nosso direito que nós estaremos mostrando para vocês durante o semestre, estaremos aqui discutindo, né? Sim, o problema da ditadura, né, ditadura militar, né, Eduardo, rompeu com esses direitos, né, com esses direitos. Infelizmente, a gente não pode se calar, inclusive vocês, estudantes de direito, que vocês não, todos nós, né, que somos operadores do direito e que vivemos debaixo da bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, não podemos nos calarmos diante dos abusos que são cometidos pelos nossos governantes, né? E nós tivemos aqui muitos governantes aqui usando a linguagem popular, né, pisaram no tomate, né? Então nós tivemos é, períodos de ditadura aqui que foram extravagantes, como, por exemplo, na época de Getúlio Vargas, na época da ditadura mais recentemente, né? Então, isso é complicado. Ludmila, quando teve as eleições dos Estados Unidos, é, eu fiquei surpresa de lá ser em papel, né? É, pois é, mas ah, você tem os seus motivos, né? Aqui nós somos educados, aqui tem muita praticidade. Eu acho essa questão aqui, Ludmila, de ser urna eletrônica aqui. Lá nos Estados Unidos, eles preferem que seja as eleições ainda em papel, que você vá lá e registre em papel e que conte nominalmente este estes votos daquela forma, né? Então, tem alguns problemas que podem acontecer, inclusive esses votos, além de serem em papel, né? Eles podem ser feitos pelo correio, podem receber esses votos até mesmo depois da eleição. Então, tem que esperar a contagem de todas as de todos os votos. Enfim, apesar de nós termos urnas eletrônicas e as votações serem online, cada país escolhe a melhor maneira de apurar os seus votos, né?
Não é que eles estejam errados ou atrasados, mas tal qual cada país escolhe a sua estrutura de governo, de poder, como parlamentarismo, monarquia, república, etc., da mesma maneira, eles escolhem a sua maneira de exercer a sua soberania popular, né? Então, eles, os estadunidenses, Ludmila, chegaram a criar comissões para vir aqui estudar o voto eletrônico. Mas, devido à cultura política deles, eles preferiram continuar ainda seguindo com a contagem de voto manual. Tem alguns problemas, e tem algumas vantagens e algumas desvantagens que nós vamos conversar com vocês, né? Pensem, por exemplo, e aí, Ludmila, ainda seguindo o seu gancho, né? Pensem, por exemplo, a Índia, né? A Índia, é, a Índia tem as suas eleições e lá tem os seus votos, os votos são escritos. Eles registram os seus votos escritos, as pessoas ficam nas filas e vai votar. Então, tem alguns problemas ali. Por exemplo, nós temos lá na China mais de 500, não, na China não, na Índia, mais de 500 milhões, quase 600 milhões, melhor dizendo, quase 600 milhões de eleitores. Pensem essas pessoas irem votando. Pensem, nós votamos tudo no dia 3 de outubro, num domingo. Começa as votações 8 horas e 5 horas está encerrada. Mas as eleições na Índia, por exemplo, ela demora meses, tá? Pasmem. É, além de demorar meses, tem umas outras curiosidades. Por exemplo, as pessoas que contam esses votos contam de tal maneira exaustivamente, são convocadas e elas vão lá para os locais de apuração e elas, entra dias e sai noite e contando voto, tá? E tem que terminar isso o mais rápido possível. E se vocês derem uma pesquisadinha, dê uma olhadinha na internet e olha quantas pessoas morreram contando votos na China na última eleição. Então, são algumas coisas, algumas curiosidades. China não, gente. A China nem voto tem, né? Índia, tá? Então, quantas pessoas morreram na última eleição? É incrível, né? Isso daí. Ah, o Eduardo. Professor, grandes conquistas de hoje foram na época do Império? Eu não entendi ainda. Grandes conquistas de hoje foram da época do Império. Relativo ao direito eleitoral, quais conquistas que você está se referindo, Eduardo? Coloque aqui que aí eu vou tentar responder. Na verdade, na época do Império, nós não tínhamos nem direito eleitoral. Votar em quem? Né? Votar em quem? O direito que nós tínhamos era um direito, na época do Império, nós criamos aqui a nossa Constituição de 1824, e não se vota em um imperador. O imperador, o poder do imperador é hereditário e é eterno, vitalício, né? Então, no executivo, não. Na prática, aí ele escolheu algumas pessoas para governarem nas capitanias hereditárias. Pelo próprio nome, desde a época do Império, algumas dessas capitanias, o poder era passado de um povo, de uma pessoa para o outro, hereditariamente. Mas, como se fez necessário eleições, e já se discutia de alguma maneira, em algum sentido, algumas eleições, para alguns cargos, no final do Império, o próprio imperador ou imperatriz Leopoldina indicava algumas pessoas para concorrer a alguns casos, mas isso era pro forma, isso não existia na prática. Mas deixe eu entender, escreva aí ou fale o que você está falando a respeito de algumas conquistas em relação ao direito eleitoral na época do Império, para mim.
Charles, o que que eu acho sobre o voto auditável? Seria um avanço? Isso, inclusive, é uma discussão que nós vamos fazer já já, o Charles, né? E aí eu vou apresentar para vocês. Está dando um oba-oba muito grande, né? Está dando um oba-oba muito grande essa questão do voto auditável. É, inclusive, vai ser votado agora na Câmara, e o presidente da Câmara disse que vai levar isso para votação dentro de, talvez ainda este mês, né? Olha, eu particularmente, como você está pedindo minha opinião, e aí minha opinião que a minha opinião, vou tentar mostrar alguns aspectos positivos. Eu não acho que não acho ruim. É, eu acho, não estou falando de fraude em urna eletrônica nem nada, mas eu acho que quanto mais transparente possível for um processo eleitoral, melhor é para a democracia. Se é melhor, se assim o voto auditável é, melhorar a democracia, qual o problema? É um avanço. Inclusive, eu penso que é um avanço. Não tem nada de retrocesso nisso daí. Se você precisar conferir o seu voto, que confira. Quem não deve, não teme. Essa é a minha opinião, né? É lógico que também não dá para ser imposto. A gente não é obrigado a digerir isso daí igual estão querendo que se obrigue a fazer e sem apresentar algumas razões, né, para que haja o voto auditável. Apresente-se, é, apresente-se algo com substância, que tenha valor para que haja realmente o voto auditável. O que eu não acho interessante é você ficar fazendo acusações de que há fraudes em urnas eleitorais sem provar, principalmente. Isso é um erro muito grande, né? Mas eu acho que poderia, sim, tranquilamente ser possível isso. Se não for para agora, para as próximas eleições, não tem importância, que seja para as outras que acontecem. Nós temos eleições para 2 em 2 anos, e aí a gente vai gastando dinheiro. A desculpa, vai gastar 2 bilhões de dólares para 2 bilhões para mudar as urnas eletrônicas, as configurações, os aplicativos, blá, 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 aquela coisa toda. Ué, e daí? Vai ficar mais transparente? O dinheiro não vai ser bem gasto? Né? Não vai tirar as nossas dúvidas? Então, se gaste esse dinheiro. É muito melhor gastar um dinheiro numa situação dessa, na minha opinião, estou te dando minha opinião, tá? Do que aumentar um fundo eleitoral em 3 vezes, né, em 3 vezes, em 6 bilhões, né, para quase 6 bilhões. Isso é um absurdo. Aumentou em 3 vezes da última eleição para cá. Isso é um absurdo o fundo eleitoral ser aumentado no Brasil desse jeito. É um dos mais. É o fundo eleitoral mais caro do mundo, num país que tem uma pobreza muito grande. Tá? Existem categorias de pessoas que são aqui questão entre nós, entre vocês e nós aqui, que tem de 4 a 5 anos que não recebe a reposição salarial, tá? Da inflação. E aí os caras simplesmente aumentam esses fundos partidários porque o nosso processo eleitoral ele é muito caro. Então, barateia esse processo, porque nem nos Estados Unidos se gasta um valor tão exorbitante em nossas campanhas eleitorais como nós gastamos aqui hoje. Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração. Ok? Então, já a gente vai conversando isso. Acho que dessa forma seria mais suscetível ao voto do cabresto na área. Sim, e porque fica mais difícil saber em quem votou. No caso, Ludmila, que você está falando, é do voto da urna eletrônica? É isso? Ainda, professor, sobre o voto impresso lá, que o senhor falou que demora dias e tudo. Ah, sim, é verdade. Do jeito que tem.
algumas práticas de voto do Cabresto, como você está sugerindo aqui, acontecem lá também, né? E se torna muito mais fácil isso. E aí a gente vai mostrar isso para vocês. Não me refiro ao direito político, mas sim à questão da educação. É, o Eduardo, e essa questão da educação é fundamental, né? É, a gente precisa de conscientização de que o direito eleitoral, de que eleições é muito importante, né? É muito importante. Nós precisamos desenvolver essa consciência política e essa necessidade. Afinal de contas, nós estamos elegendo os nossos representantes que estão ali para criar leis, para regular as nossas vidas em sociedade, estão ali para resolver o nosso destino da sociedade, né? O nosso destino. Então a gente tinha que dar muita ênfase nessa questão da educação. Nas principais democracias do mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, França, tá? Disciplinas como política e é ensinada já a partir do ensino médio, tá? No ensino médio são ensinados disciplinas como política. A política lá não se trata de Maquiavel especificamente, tá? Passa por essa questão da chamada de ordem da participação política, do direito a voto, de escolha de representantes, de engajamento político, né? As pessoas lá, ela tem uma preocupação muito grande, com todas as questões relativas à soberania popular, né? Soberania popular. Isso seria muito importante na educação. Ah, sim. E aí também, é, nesse sentido, né, o Eduardo, agora estou vendo aqui também sobre a questão da educação, muito importante isso daqui que você está falando, né? A família real portuguesa, se eu não me engano, em 1808, ela teve que vir fugida aqui para o Brasil, e ela se instalou no Rio de Janeiro. E aí, o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Império, né? E passou a ser a capital do Império Português, que compreendia Brasil e outros reinos, e o próprio Portugal. Porque Portugal foi invadido, estava na iminência de ser invadido pelos ingleses, e eles vieram para cá. E aí, o rei Dom João VI, né? Me ajude. Ô Laurentino, deixa eu perguntar aqui para ele, gente. Laurentino. Olha, eu gosto muito dele, tá, gente? Cadê aqui? Aqui, ó. Tô lendo esse livro dele aqui agora, ó, gente, ó. Conhece? Vamos ver? Laurentino Gomes, né? Aí ele tem um livro muito interessante. Agora eu estou lendo Escravidão dele. Saiu agora, tem 3 meses. Esse é o volume 1 e o volume 2. Todos deveriam ler, viu? Laurentino Gomes fala isso, viu, Eduardo? E aí, no livro dele, em 1808, né? E aí, ele tem uma trilogia de livros, 1808, 1824, se eu não me engano, e depois 1891, né? Ele fala desses períodos da história do Brasil. E aí ele fala justamente isso, né? Então o pessoal veio e criou a Biblioteca Nacional. Eu conheço ela lá no Rio de Janeiro. Olha, linda, fantástica. E aí ele incentivou o surgimento das primeiras universidades, e inclusive nós vamos ter aí depois destacando para vocês as 2 primeiras universidades de direito do Brasil, que foi a de São Paulo e a de Olinda,
né? As universidades, a Universidade de Medicina lá na Bahia e no Rio de Janeiro também, e o Jardim Botânico, é isso aí, beleza, né? Então, são algumas coisas aí que nós discutimos, né? Dentro do direito eleitoral. Bom, eu gosto sempre dentro do direito, né? Muitos estão assim perguntando, ouvindo o professor aqui e fala assim, gente, o professor está aqui falando para nós sobre direito eleitoral, mas na prática eu vim aqui para conhecer sobre leis, estudar sobre leis, né? Eu vim aqui para fazer um curso de direito para mim estudar sobre leis, né? Mas para que serve? E aí surge sempre dentro dos cursos de direito, para que serve essa disciplina? Para que é que eu estou estudando filosofia, sociologia, política? E para que é que eu vou estudar sobre direito eleitoral se eu não gosto de eleição, se eu não quero saber, eu não gosto de política, né? Para que me serve, né? Então, o direito eleitoral, ele serve para, primeiro, né? Proteger o direito do sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Né? Principalmente para aqueles que foram alunos meus no semestre passado. Que é um sufrágio? O que é um sufrágio eleitoral? Escreva aí o João Maurício, que gosta de escrever, né? João Maurício, escreva aí rapidinho, se você não estiver no ônibus. O que é sufrágio? Estou cobrando muito, né, João Maurício? Você não foi aluno meu de ciência política. Mas o que é sufrágio? Vamos ver lá. Voto. Voto. Yasmin Peixoto. Hoje em dia, tudo pode ser hackeado. Até mesmo as grandes empresas, como o Apple, diz que ter segurança de seus usuários é protegida. Até mesmo justiça. É possível isso mesmo, né, Yasmin? A gente tem que tomar muito cuidado disso, né? É verdade. Para entrar em telefones acusados, como, por exemplo, aquela mãe vereador do Rio de Janeiro acusada de assassinato. Esse caso específico eu não sei, mas é verdade, é fato isso. Sim, Suzane, o que é voto? Ah, sim, sufrágio, processo de escolha, né? É, isso aí, beleza, né? Então, o sufrágio universal é o direito subjetivo, né? Ao voto, é o direito de todos poderem participar de um processo eleitoral, de escolher e ser escolhido, né? Então, é isso mesmo. Quem falou aqui agora de processo? Peraí, peraí. Minimizei a tela aqui. Isso, referente a direito público, direito de escolha. A Suelen, né, Suelen? É um processo, né? Então, o sufrágio é um processo, né? Que não se realiza simplesmente em você ir lá e escolher um candidato. Não, não. A pessoa tem que ser capaz de votar, tem que ser capaz de sair candidato, tem que cumprir uma série de pré-requisitos, tem que ter partido político, né? Tem que ter partido políticos, tem que ter uma bandeira, tem que ter uma ideologia, né? Tem que ter uma atuação pública é, como o Charles está falando aí, né? Então, o direito eleitoral, ele serve para proteger o direito do sufrágio universal, o direito ao voto de todos os cidadãos adultos, independentemente de raça, cor, alfabetização, renda, sexo, orientação sexual. Então, todas as pessoas, o direito eleitoral, todas as pessoas capazes, né, têm o direito de votar, independentemente dessas situações. E aí nós vamos discutir com vocês alguns pré-requisitos, como, por exemplo, pessoas maiores de 18 anos e menores de 70 anos. São pré-requisitos
é, são deveres de todas as pessoas, né? E quem mais pode exercer esse direito? Por exemplo, com pessoas acima de 16 anos podem votar e pessoas de acima de 70 anos podem deixar de votar. Enfim, o direito eleitoral serve para com essa medida, né? Serve para esta medida, para regular esses direitos a votos, para especificar e para enfatizar que todas as pessoas têm esse direito respeitando as características e as especificidades do próprio direito para isso, né? É um direito, é uma garantia fundamental que todos nós temos, tá? Deixa eu ver se tem outra opinião aqui agora. Ô, Ludmila, foi engraçado o que você escreveu aqui, né? Ah. Aí agora, aí a Suzane pegou, né? Eu não sei essas coisas assim. Eu achei graça essa, né? Ah, mas legal. Ninguém viu, né? Só a Suzane que viu, o Eduardo, outros não viram. Mas eu achei legal. Ai, ai. Viu como é que a vida é boa? Mesmo diante de tanta dificuldade que a gente passa, né, em época de Covid, né? A gente, a gente vai vivendo e, e foi legal, viu, Ludmila? Gostei dessa. Que é isso aí que você está usando no seu perfil aqui? É roupa de heroína, né? É Game of Thrones? É de alguma heroína? É brincadeira, tá? É, porque eu gosto muito de super-heróis, essas coisas assim. Tem muita coisa a ver com. Estudo muito isso daí. Né? É, não, da roupa aqui, no perfil aqui, tá parecendo roupa de heroína. Sua foto no perfil. Né? Ah. É, outra coisa, para que serve o direito eleitoral? Serve para garantir aí o direito, como nós já falamos, da soberania popular. E como a Suzane falou, por exemplo, quem mais falou, hein? Opa, olha eu aqui. Peraí, tem hora que a gente exclui aqui. É, como a Suzane falou, como a Suelen também falou aqui há instantes, né? É, o direito eleitoral serve para garantir a nossa soberania popular, serve para regular todo o processo eleitoral, inclusive para apurar se neste processo eleitoral é, é, as eleições aconteceram de maneira normal, de acordo com aquilo que esperamos, ou se houve fraudes eleitorais, e se houve fraudes eleitorais para que se apure e para que se tome as devidas providências, principalmente se houve crimes eleitorais, né? Aqui, por exemplo, na eleição, vamos falar aqui de Anápolis, né? Teve pessoas aqui teve pessoas aqui que, ah, que teve uma pessoa que inclusive chegou a ser presa por um crime eleitoral é, é, fazendo aqui na eleição e na propaganda política aqui em Anápolis, né? E era um vereador que foi muito. É, era o vereador mais antigo que nós tínhamos aqui, com um longo serviço prestado à comunidade anapolina, mas que deu uma bobeira terrível e que cometeu um crime eleitoral terrível. Chegou a ser preso pela polícia, né? E o povo reconheceu isso e descumpriu, não votou nele, não teve votos necessários para serem eleitos.
E talvez o grande motivo dele ter perdido essa eleição foi justamente porque não respeitou o processo eleitoral. Tem uma outra pessoa aí, eu não vou contar o nome do santo, e nem quero que vocês contem aqui ou falem, tá? Que foi eleito, dos nossos vereadores, que foram eleitos, né? Que foi eleito e está exercendo um mandato aqui e que foi penalizado porque ele usou um telefone institucional dos próprios vereadores para pedir votos em períodos de campanha eleitoral, fora de período de campanha eleitoral, além de um instrumento que não podia, né, para pedir votos aí. Foi eleito, é, ele recorreu e está exercendo o mandato, ele foi condenado e está exercendo o mandato aí, com medidas protetivas, que nós vamos conversar com vocês, mas que teve uma anomalia no processo eleitoral. E é este processo eleitoral, e é no direito eleitoral que trata dessas coisas, que regula esse processo eleitoral, né, que vigia isso daí, que ajuda a fiscalizar, que organiza isso tudo dentro de leis, dentro de um processo, de leis, e que nós temos que ficar atentos, né? Nós temos que ficar atentos, né? Para que o processo seja, que tenha mais lisura neste processo todo, né? E, além do mais, os requisitos básicos, né, que tratam o direito eleitoral, traz uma série de requisitos básicos para aquela pessoa que quer ser candidato, né? Então, ele tem que cumprir alguns requisitos, né? Por exemplo, muitos de vocês não podem sair candidatos a presidente, mesmo que tenham condições políticas para isso, porque precisam ter uma idade mínima. Precisa ter uma idade mínima para ser senador, para ser vereador, deputado federal, para ser presidente, e aí precisam de ter alguns requisitos. E o direito eleitoral, ele trata disso daí. Do mesmo jeito, sobre criação de partidos, né, políticos, o direito político trata essa questão de partidos políticos. E aí nós vamos discutir aqui com vocês. É impossível haver uma democracia no nosso sistema político eleitoral sem os partidos políticos, né? E nós vamos trazer aqui para vocês a discussão desses partidos políticos. Hoje, nós temos 35 partidos políticos, é muito, eu acho, né? Sou contra ter partidos políticos, de espécie nenhuma, sou a favor de ter partidos políticos, tem que ter partidos políticos, inclusive, tem que ter mais de 2 partidos políticos, tá? Mas não precisa de 35, não precisa de 35, tá? É muita coisa, mas nós vamos discutir aí sobre partidos políticos com você, né? Para abordar. E por boca de urna, teve muitas pessoas, inclusive, que foram presas. Nós vamos mostrar alguns casos aí, só clicar na internet aqui, muitas pessoas foram presas, inclusive, por causa de boca de urna, né? Aqui em Anápolis, né? É, bom, vamos lá? Credo, o relógio está certo, gente? 9h19? Vixe, Jesus. É, quais as principais é, leis do direito eleitoral, né? Então, o direito eleitoral, uma outra pergunta nossa, recorrente aqui na nossa discussão, direito eleitoral. O direito eleitoral é baseado num conjunto de leis, né? Não é o professor aqui que vai ficar falando para vocês aqui, não é minha opinião. Hoje eu falei, viu, Charles? A minha opinião sobre o voto, sobre voto auditável, né? Voto impresso, etc. Mas o que nós vamos tratar, na verdade, é o direito eleitoral baseado em leis que asseguram o seu funcionamento, o seu fundamento, né? Então, nós vamos estar aqui discutindo isso com vocês, nós vamos estar apresentando isso aqui já a partir de semana que vem para vocês, né? Então,
nós vamos estar aqui discutindo quais as leis que regulam o processo eleitoral, tá? Além das leis que regulam, nós temos diversas resoluções do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que é importantíssimo, tá? Essas resoluções, elas são normas e são instruções para a execução do que está dito nas leis, né? Então, nós vamos estar apresentando aqui para vocês. Dentre elas, logicamente, todas as leis, elas vão se fundamentar, todas as leis, elas vão se fundamentar na própria Constituição Federal, na própria Constituição Federal, na Constituição Federal, onde todos os ramos do direito que vocês estão estudando com outros professores e estudando comigo também, tem a validação jurídica aqui, né? Então, o direito eleitoral não foge à regra, onde o direito, é onde no direito nós iremos basear nosso ensino. Basicamente, e aí, gente, basicamente, eu já vou até já falar para vocês, primeiro dia de aula, né? Eu já vou falar para vocês da nossa prova de primeiro VA, né? Na nossa prova de primeiro VA, ok? Ó, Constituição Federal, tá? Vamos lá na nossa prova, quer anotar aí na prova para vocês? Vai, Ludmila, anota aí que eu sei que você é uma das representantes. Quem é a outra representante do, acho que é terceiro período? Quem que é a outra? Outra pessoa? Deixa eu ver aqui quem que é. Jéssica, Yasmin, eu, muito bem. Então, ó, para vocês falarem com o professor Ludmila também, muito bem. Pá, então, já estou marcando prova para vocês. Vocês não querem matéria de prova? Constituição Federal, aqui. Opa, prendeu aqui dessa tela, tem hora que Constituição Federal. Aqui, cadê? Aqui, Constituiçãozinha Federal. Artigo 12, né? Artigo 12, tá? Artigo 13 da Constituição, artigo 14, tá? Até o artigo até o artigo 17. 17 da nossa Constituição. Quem é que marca a prova para vocês no primeiro dia de aula? Esse professor aqui, gente. E olha, só 3 artigos, 4 artigos, né? O artigo 12, 13, 14, 15, 16, 17. Né? 6 artigos. Vamos lá, mais artigo 118 ao 128, ao 121. 118 ao 121. Tá? Então, vamos lá. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 artigos, depois vocês pulam lá para o 118, 118, 119, 120, 121. Deu 9 artigos. Ok? Não é muito, não. Vocês querem ficar craques? Vocês querem ficar bom? Bebam, comam, digerem esses artigos aí para ficarem craques em direito eleitoral. É o primeiro passo para vocês. Primeiro. Nossa prova, tudo de marcar X. Não, o artigo 9º, o artigo 9º não é, né? O artigo, do artigo 6º ao artigo 11º, trata dos direitos sociais. E aí, dos direitos sociais, não é matéria nossa, por enquanto, né? Então, quem que perguntou, Fernando? E tomar café, né? Viu como é que eu pego vocês? Isso, está escrito aí, viu, o, o Amanda? Ó, o Fernando colocou aí, anotou aí.
Constituição, artigo 12, 13, 14 até o 17, para a prova. Depois, artigo 118 até o 121. A Folha de Mila colocou, ok? Se vocês ficarem bonzinhos, o que eu digo que é bonzinhos, né? Se vocês tiverem uma boa adesão assistindo aula, eu sei que a turma de vocês assistem, estão sempre ativos assistindo aula, né? É, se vocês estiverem bonzinhos assistindo aula, fazendo as nossas atividades, eu vou dar uma prova para vocês em cima desses artigos, né? E só de marcar X, tá? Só objetiva. Tem gente que já está batendo palminha, né? Mas tem que ficar bonzinho. Se não ficar bonzinho, aí eu mudo a conversa, tá bom? E aí vai dar tudo certo. A prova nossa. Aham. Vamos ver se vocês são anjos mesmo, né? Vamos ver, né? Hoje é festa, né? Tudo é festa, né, Suzane? Mas eu não tenho que reclamar de vocês, não, né? Aliás, eu tenho que agradecer. E aí, ó, tem até o Bruno, né? Nós estávamos falando do Bruno. Opa, ele acabou de chegar. Nós não vamos deixar ele aéreo, né, Bruno? Você está chegando aqui, hoje é o primeiro dia, e aí a gente estava falando de você. Mas aí eu não vou falar o que, que nós estávamos falando. Ninguém vai falar, tá? Mas sinta-se à vontade aí, fica de boa aí, tranquilo. Aí, se a orelha esquentar, e aí era nós que estávamos falando de você. Se a orelha esquerda esquentar, é porque a gente estava falando mal, viu, Bruno? Se a orelha direita esquentar, é porque a gente estava falando bem, ok? Tá bom? Então, nós vamos trabalhar aí com vocês esses artigos aí com vocês, mas não é a única coisa não, tá, gente? A única coisa não. Nós vamos trabalhar nesses artigos aí, por exemplo, vocês vão encontrar aí alguns requisitos sobre o direito eleitoral. Por exemplo, nosso voto, que jeito que é? Nosso voto é direto e secreto. É a maneira como nós escolhemos os nossos representantes. Segundo, já falei aqui, ele é obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70, né? E aí, né, Charles, o Eduardo, o Fabiane e outros, né? Aí nós podemos até discutir aí, levantar a questão da democracia, da liberdade, né? Se eu tenho o direito de ser livre, de fazer as minhas escolhas, por que que eu sou obrigado a votar? É uma questão que nós vamos levantar aqui e que a gente vai discutindo aí durante o semestre, né? Ah, e aí vocês vão pensando aí, né? Nesses versículos, né? Leia a Bíblia também. Ler a Bíblia também é muito bom, viu? A Bíblia é excelente. Principalmente, para quem não tem familiaridade, começa a ler a Bíblia ali em Mateus, em João, né? João é o melhor livro para quem quer iniciar a leitura. Mas, terminando João, vai para Mateus, capítulo 5 a capítulo 7, Sermão da Montanha, né? Mas também nestes artigos que eu passei aí para vocês, tem outros pré-requisitos, como, por exemplo, você que quer ser candidato, né, é necessário que você tenha nacionalidade brasileira. Se você for estrangeiro, você pode ser candidato? Pode sim. Não vai poder concorrer para todos os cargos públicos, como, por exemplo, presidente do Brasil, mas você pode concorrer a alguns cargos públicos, desde que você tenha nacionalidade, tá? Então, para isso, você tem que o sujeito tem que adquirir a nacionalidade brasileira, tá? Tem que ter uma idade mínima, como nós já falamos também aí para vocês, tem que ter 21 anos, tem que ter 30 anos, tem que ter 35 anos, para exercer alguns cargos políticos e, principalmente, estar filiado a algum partido político. Falar nisso, eu gosto sempre de fazer essa pergunta,
Dos que estão aqui, dos 23 que estão aqui, escrevam aí. Meu livro, professor, melhor, Direitos e Deveres. Que livro, Fabiane? Desculpa. Ainda o serviço, professor. Não, tem nada não. Mas a orelha coçou ou não, Bruno? Só reforçando os votos da mulher foi conquistado por meio de... Outra questão, né, o Charles? Muito interessante. Nós vamos fazer essa discussão aqui com vocês, né? Nossa, não podemos deixar passar em branco. Direitos e Deveres. Meu livro, professor. Melhor. Qual livro? Melhor. Ah, sim, a Bíblia, né? É, excelente. Tá. Ah, e a perguntinha básica que eu faço todo primeiro dia de aula, tá? Por favor, dos 25 que estão aqui assistindo nossa aula, tem alguém que é filiado em algum partido político? Só para me saber, independentemente, tá? Já fui, e se quiser escrever, Sabrina, pode colocar aí. Hoje não sou mais. E se quiser também colocar por que deixou de ser, sintam-se à vontade, tá? Tem mais alguém? Pode escrever, de preferência. Né? Tem desejo? Duas perguntas. Se está afiliado a algum partido político, se não está, e por quê? Se quiser colocar aí, tá bom? Aham, tem paciência. Ok, legal. Mas qual que era, Sabrina, seu partido? Não tem. Qual que é, Sabrina? Se você quiser colocar, sinta-se à vontade. Suzane, eu não tenho vontade, né? Tudo bem. É, não precisa necessariamente você. É, ok, bom partido. E gostava também do Brizola. E ajudou muito o país. É, sim, é importante, né? Você participar ativamente do processo, se quiser, né? Mas o que você não pode ficar é alheio ao processo todo, né? A política de uma maneira geral, né? Porque senão os caras deitam e rolam em cima da gente, né? Então, este é uma situação que a gente tem que levar em consideração, né? Nós vamos discutir aqui, já falei, criação de partidos políticos, né? O próximo partido político que está aí para ser criado, gente, é o Partido Corintiano, né? Nada contra o Corinthians, né? Pior se fosse o Partido Vascaíno, né? Por exemplo, ou São Paulino, né? Mas Partido Corintiano, nada a ver, né? Não é por aí, né? Nada contra o Corinthians, tá? E aí nós vamos discutir também sobre o e as juntas eleitorais, tá? Logicamente, nós vamos falar sobre o Código Eleitoral. Nós temos um Código Eleitoral, tal qual o Código Civil, o Código Penal, o Código Trabalhista, nós temos um Código Eleitoral. E é nesse código que trata aí da organização e composição da Justiça Eleitoral, tá? Fala sobre as funções dos partidos, da justiça como um todo, e composição, formação dessa justiça eleitoral. Além de regular o próprio processo das eleições, do processo preparatório, desde o processo preparatório para as eleições até a publicação do voto, né? Então, o Código Eleitoral trata muito disso daí, trata das garantias eleitorais, trata dos recursos, dos procedimentos penais, dos crimes, dos assuntos, né? Ontem, gente, todos os dias vocês têm que ficar atento a- a- às notícias que vão acontecendo, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos na Comissão de Constituição e Justiça aprovando aí uma outra mini reforma eleitoral,
né, acabou aprovando algumas coisas aí, e que, se aprovada no Congresso, será uma outra mini reforma eleitoral que aconteceu já de uma em 2018, né? Então, a comissão aprovou ali a volta das coligações partidárias e o sistema de distritão, né? E aí nós vamos discutir o que é isso. E, 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 e aprovar um tal de voto preferencial, tá? Um voto preferencial. O objetivo de um voto preferencial, o que seria isso? É um voto onde você escolhe em 4 ou 5 candidatos de sua preferência para governador, prefeito e presidente. E aí, aquele que foi mais bem votado, ele já é eleito automaticamente, tá? Eu acho, aí a gente discute isso, né? Eu não sei se vai ser aprovado essa questão do voto preferencial, aquilo que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. E aí eu vou te dar outra opinião minha, por enquanto. Depois a gente vai debatendo durante o semestre. Eu acho que foi um retrocesso, se isso for aprovado. E é minha opinião, viu, Charles, né? Mas é coisa que, como hoje é o primeiro dia de aula, a gente está trazendo muitas opiniões aí para que a gente possa debater durante o semestre, né? Outra coisa que você está levantando aí, né, Charles? Futebol e política, tem muito disso, né? Nós temos vários senadores da República. Nós temos um senador da República, o Romário. Ele é senador da República, gosta de futebol. O próprio presidente Bolsonaro, ele é palmeirense, ele adora futebol e vai nos jogos de futebol, nos jogos que ele assiste, ele veste a camisa, né? Ele veste a camisa dos times de futebol, ele veste o manto sagrado, né? Adivinha de quem que eu estou falando? Ele veste o manto sagrado, mas religião e política é isso mesmo. Nós tivemos Túlio Maravilha, que já foi candidato aqui em Anápolis, aqui no Brasil, né? Aqui em Goiás. Enfim, nós temos uma série de coisas aí que são pessoas que estão relacionadas com isso, né? E aí a gente estará aqui falando é, 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 com vocês. É um assunto polêmico? Sim, é um assunto polêmico demais, né? Mas que está presente aí na nossa cultura. Outra coisa que nós vamos trabalhar com vocês é a lei das eleições, é a lei 9.504 de 1997, né? Tem uma caneta aqui. Nós vamos estar trabalhando aqui com vocês. É, é importantíssimo, que eu não posso esquecer. Ah, não posso esquecer, trabalhando. A Lei 9.504 de 1997 é outra lei importantíssima que nós vamos discutir aqui. Elas traz as normas, né, gerais para as eleições, desde o funcionamento das convenções partidárias, das criações das coligações, dos registros dos candidatos, da questão do fundo e aplicação do fundo partidário, da prestação de contas, da propaganda eleitoral, do sistema de votação, das condutas proibidas de servidores públicos, etc., né? Então, nós estaremos trabalhando com vocês essas leis, tá? E estaremos trabalhando aí. O seu Gils, tudo bem? O senhor está aí ainda? Vanessa? Pessoal do 7º período? A lei dos partidos políticos, né? Que é a lei 1096 de 1995, né? São leis que tratam sobre as questões da organização, da criação, da fusão e extinção dos partidos políticos, né? É muitíssimo importante aí. E também estaremos trabalhando com vocês da lei das inelegibilidades, que é a lei número 64 de 1990, que trata
nos casos e nos candidatos que se tornaram proibidos de se eleger, né, nos cargos públicos, né, onde passa aí a lei, a famosa lei da ficha limpa, né, a, a, discutiremos com vocês sobre justiça eleitoral, órgãos da justiça eleitoral e etc, e etc, e etc, aí, né, com vocês. Estaremos aí trabalhando nisso, né. É, é, vamos, e aí a gente tem que falar de política, né, por exemplo, um exemplo, tá, gente? A questão do impedimento do Lula se candidatar ou não, né? Se ele hoje é elegível, se pode, se não pode, né? Porque o grande problema do Lula, né? Do ex-presidente Lula, é que ele foi enquadrado na ficha limpa. E a lei da ficha limpa, ela faz parte das leis das ineligibilidades, né? Essa lei é uma das principais leis do direito eleitoral. Como todos vocês sabem, né? Lula foi condenado por diversos crimes. E se não fosse aí por erro processual, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, ele estaria no lugar, ele estaria preso, né? Ele estaria preso lá em Curitiba, lá. Então, ele foi condenado por vários crimes por aí, né? Com provas substanciais dos crimes cometidos por ele, como, por exemplo, crimes relacionados com triplex lá no Guarujá, sítio de Atibaia, várias acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, e etc, etc. Isso está muito relacionado com leis de ineligibilidade. Por que nós estamos falando isso? Porque é um caso emblemático. É um ex-presidente da República que saiu da nossa presidência e que saiu com um índice de aprovação aí perto dos 90%, e que, infelizmente, poderia ser um marco na história política do Brasil de forma positiva, né? Poderia ser um exemplo. E para muita gente, mas hoje é um exemplo de corrupção, infelizmente. É um exemplo negativo, e ele é um marco contraditório aí dentro do direito eleitoral, justamente pelos crimes cometidos, e ele não pôde nem participar da eleição passada, né? Foram tentadas, inclusive, manobras para ele participar e não deu certo. E queira ou não, é, quem goste ou não do presidente Bolsonaro, ele entrou e se tornou presidente do nosso país aqui agora por uma brecha político-eleitoral desse sistema, dessa situação que aconteceu aí com o Lula e com o PT. Então, nós vamos discutir isso com vocês aqui, nós vamos trazer isso. Não dá para a gente ficar livre dessa discussão com vocês, né? É, 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 não dá. E aí a gente vai fazendo essa discussão sempre dentro do, 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 dentro do tempo hábil, tá? Este professor aqui não é contra ou a favor. Eu tenho o meu candidato, mas eu não vou estar aqui fazendo apologia do meu candidato, do meu partido político, das minhas ideias. Vou estar aqui expondo e vamos estar aqui expondo a realidade aqui para todos vocês, tá bom? Então, nós vamos estar aqui discutindo isso com vocês aqui, tá bom? A, quem é que falou? A Sabrina, né? A Sabrina falou que participou do processo político, que cansou. Suzane também falou. Bom, você não precisa estar participando de um partido político, né? Necessariamente, mas o que você não pode deixar de fazer, principalmente como estudante de direito que conhece as regras, ou que vai conhecer todas as regras, não pode se esmiscuir-se, né? É, 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 da participação política. Então, você pode participar de maneira ativa, diretamente e indiretamente do processo político,
tá ok? Então, existem muitas maneiras. Por exemplo, dentro de um processo eleitoral, você pode ser um mesário. Você pode ser um mesário voluntário. Inclusive, é bom, inclusive, para o curso de vocês, é bom para você entender como é que é esse processo eleitoral e vale até atividades complementares, né? Vale atividades complementares. Então, você pode se voluntariar na própria página do Tribunal Regional Eleitoral ali e se inscrever, né? Ah, e é muito interessante. E aí você ajuda dentro deste processo todo, né? É uma maneira de você estar participando. Nós vamos estar aí falando com vocês a respeito disso daí, né? Outro, pode ser um fiscal de propaganda eleitoral, você pode trabalhar nisso, né? Ok? E existem outras maneiras. Ah, seu Gilberto está no 7º período, pode falar, seu Gilberto, pode emitir sua opinião, perguntar alguma coisa, e estou feliz aqui da participação do senhor. Eu não conheço, o senhor está no 7º período, tem outras pessoas aqui, né? E diz para nós, diz Bom para dia, nós aí professor. alguma coisa. Bom Muito dia, é obrigado um por prazer, participar professor, comigo, conhecer o seu senhor. Gilberto. Bom dia, é Seu um prazer Gilberto conhecer o Gilson senhor, né? Pimentel. Bom dia aos colegas. Falando um pouco aqui, professor, que eu estou assim, um pouco impedido, que eu olho uma criança aqui pela manhã, que a mãe sai para trabalhar, eu trabalho no outro horário, então fica um pouco difícil assim, de participar, por enquanto, nessas aulas online. Mas sempre quando tem possibilidade, a gente gosta de participar. Eu estou Ótimo. apreciando aí, a diversidade que você está falando, de nós participarmos, né, no processo eleitoral, no sufrágio universal, é o direito, né, um direito do cidadão, certo? É interessante que eu fico olhando que a gente tem opções, né, de escolha, tanto no voto, como de participar no processo eleitoral de modo facultativo. Agora, uma pergunta que eu faço é a seguinte, e fico meditando nela. Se todo processo, e até mesmo sufrágio, ele é facultativo, ele é um direito, né? Então, por que o voto, por fazer parte desse sufrágio, ele não é facultativo, ele é obrigatório? Aham. Aqui no Brasil ele é obrigatório, né? Existem países do mundo em que ele é facultativo. É, e aí essa questão que nós chamamos atenção bem no início, né? Essa questão passa por aí da liberdade, né? Se eu sou livre de ir, de vir, de ter a minha religião, de ter o meu partido político, de ter o meu time de futebol, por que que é que eu não posso ter a liberdade de não participar deste processo todo, de não escolher o meu candidato, né? E esse processo todo ser obrigatório. Essa é uma questão que se faz a todo instante, principalmente no aspecto da filosofia, né? Porque a questão da liberdade acaba aí sendo relativizada. É um problema. Bom, eu concordo com o senhor, com essa ideia do senhor, talvez, acho que do Eduardo falando aí também, né? Passa muito por essa dimensão aí. Em se relacionando a essa questão da liberdade, eu estou sendo coagido e eu estou sendo obrigado a fazer uma coisa que, embora seja necessário, eu não precisaria participar se eu não quisesse. Isso, em regra, é, tem esse problema. Esse é o primeiro ponto, né? Nós vamos fazer essa discussão. Teoricamente, eu também concordo com a opinião sua, acho que do Eduardo aí também. Eu acho que nós não deveríamos ser coagidos a participar deste processo, mas eu deveria ser, sim, é, eu deveria sim participar deste processo, porque neste processo eu devo entender que ele é importante, que ele é necessário para a consolidação de uma sociedade mais livre, de uma sociedade mais justa. É neste processo que eu estou escolhendo os meus representantes para que eles possam criar as leis que vão
organizar a minha vida em sociedade. É neste processo todo que são desenvolvidos políticas públicas aí por meio do executivo e até mesmo do meio do legislativo para que a vida seja melhor e mais igualitária, né? Então eu preciso ter consciência política disso. Eu preciso saber que isso é importante, que isso é necessário, que isso não é igual um passeio no final de semana, no dia da eleição. Nós hoje, se muitos, na última eleição, na eleição da Dilma, por exemplo, o Aécio Neves perdeu uma quantidade, a decisão da eleição foi poucos votos, né? E muitos dos eleitores de Aécio Neves deixaram de votar nele, né? Deixaram de votar nele porque preferiram ir para a praia, preferiram ir, se absteve de votar. E ele perdeu a eleição para isso, né? E aí veio a Dilma Rousseff no segundo mandato nem terminou, porque teve um impeachment aí. Então, o povo tem que ter essa consciência, é necessário isso. Bom, aí chega nessa questão. Professor, talvez você está querendo saber até a minha opinião. Aqui no Brasil, você é a favor, aqui no Brasil, neste momento, aqui e agora, você acha que é importante o voto ser obrigatório? Sim, eu acho que é obrigatório, e acho que é importante o voto aqui e agora ser obrigatório. Por quê? Por causa de uma necessidade, por causa de uma reafirmação de uma cultura política que nós não temos. O brasileiro, ele não tem uma preocupação com política ainda. Ele dá muito mais ênfase, eu gosto de futebol, mas ele dá muito mais ênfase na política do pão e circo, do futebol, da novela, do que na política. E não poderia ser assim. Isso é um erro. Isso é um erro. Né? A desigualdade aumentou. O problema da desigualdade aumentou com essa pandemia. Nós temos 15 milhões de desempregados. 15 milhões de desempregados. E nas mídias aí está se discutindo se tem que liberar ou não as pessoas irem para o cinema ou se tem que assistir um jogo de futebol nos estádios. Então, o brasileiro não tem uma consciência política. Então, a obrigação do povo ir votar é uma maneira negativa, pois coage as pessoas a participarem do processo. E, infelizmente, isso é uma necessidade. O ideal é que as pessoas pudessem fazer isso de livre e espontânea vontade, sabendo que isto é importante, que isto é necessário. Né? Essa é a minha opinião a respeito disso. Sim, Ludmila. Sim, Ludmila, isso é verdade. Passa pela educação, né? Essas coisas aí é triste. Não tem incentivo para essa questão. Pode falar de novo, seu Gilberto. Pois é, professor, agradeço o ponto de vista do senhor, né? Muito esclarecedor. Agora, eu acho assim, professor, para que haja uma transformação sistemática e profunda, né, tanto do processo eleitoral como do sufrágio hoje existente, seria necessário vencer ou romper a barreira de alguns paradigmas. Por exemplo, o senhor citou aí, no caso, o fundo eleitoral, né, valores que aí são investidos no fundo eleitoral, até fez ali uma comparação com o que é investido no processo eleitoral, por exemplo, na modernização do voto eletrônico e assim por diante. Que isso aí, em outra pauta, a gente pode entrar mais adentro do voto eleitoral ou de urna. Mas veja bem, professor, esse valor, né, que é enviado aos fundos eleitorais, do meu ponto de vista, eu acho que ele serve a interesses particulares de alguns partidos políticos. Por quê? Porque aquele valor ele não é distribuído de modo proporcional aos partidos. O maior recebe mais, o menor recebe menos. Então, se o menor recebe menos, talvez aquele partido menor que realmente representa a vontade popular, ele não vai ter força ou poder no processo eleitoral. Por quê?
porque já existem os partidos grandes, aqueles dominantes, já muito que dominam, né, a política nacional, que são feitos pelos caciques da política. Então, como nós esperamos mudar uma realidade, se a realidade só tende a favorecer o sistema pré-existente? Então, para haver uma mudança, tem que ter o rompimento com esse antigo paradigma. Então, a transformação política no Brasil, hoje, ela precisa de ser repensada. O senhor falou aí do voto preferencial, né? Eles colocam em pauta assuntos que eu acho que não são tão importantes. Por exemplo, o voto preferencial. Eu acho que se eles discutissem o voto facultativo, seria muito mais importante. Por quê? Porque o voto facultativo, ele está na nossa boca, representa a nossa vontade. Muitos não querem participar do processo eleitoral, de ir lá votar. Então, isso deveria sim ser discutido, por quê? Que é a vontade do povo. Se eles estão lá para representar o povo, então eles deveriam fazê-lo. Mas eu acho que esse sistema político hoje existente, ele serve a classes, a grupos e a pessoas. Então, para que haja uma transformação profunda, como eu disse, tem que mudar o processo eleitoral, o sufrágio, mudar a legislação em muito sentido, né, fazer ser mais efetiva, como no caso da lei de inelegibilidade, né, que é de improbidade, de atos praticados de crimes políticos, deveria ser mais eficiente. Porque, se eu ver, o senhor mencionou um antigo presidente, foi o caso emblemático. Mas quantos políticos nós conhecemos que estão soltos, que foram tão corruptos como o antigo, né, que estão soltos? Então, é um sistema assim que eu acho está dado do jeito que ele existe ao fracasso. Desde que não haja uma mudança sistemática, o sistema eleitoral nosso hoje é um fracasso, professor. Simplesmente isso. Assim, concordo com você em número, gênero e grau com o que você está falando, só não concordei com essa última frase, assim, um fracasso, né? Não, eu acho que a lei eleitoral nossa é boa, tem as suas imperfeições, como nós já falamos, e nós vamos discutir isso com vocês. E gostei muito do seu posicionamento aí quando você está falando aí, por exemplo, da lei do voto preferencial. Eu acho que isso aí é um tremendo retrocesso. A gente tem que respeitar as opiniões, né? Mas eu acho que isso foi um desperdício de desperdício de discussão, inclusive lá para os nossos representantes. E seria muito melhor você discutir essa questão do voto facultativo. Se colocasse um voto facultativo, seria interessante, porque ele seria viável na medida em que a pessoa tenha consciência política. Se eu tenho e se eu quero participar ativamente do processo, eu vou lá e voto. Não precisa ninguém ter que colocar ferro em mim para me pegar e fazer isso. Eu vou porque eu vou e participo, porque eu tenho essa necessidade. Eu acho que é interessante, eu acho que é bom, então eu vou participar lá, né? Então, essa discussão que o senhor levantou aí é muito interessante. Outra coisa, como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode resolver isso? Das vezes que o senhor está abrindo aí, que o senhor pediu a participação, eu achei o senhor uma pessoa sensata. E o senhor é uma pessoa sensata, não é simplesmente por ser, mas é simplesmente também porque o senhor tem um bom nível de consciência crítica da realidade, né? E do qual não só o senhor, mas todos que estão aqui têm e precisam trabalhar isso ativamente, e contribuindo de maneira ativa para a sociedade, para que a gente possa desenvolver essa consciência crítica. Todos vocês aqui que estão fazendo o curso de Direito já estão aptos para trabalhar nesse sentido, né? E, então, todos estão de parabéns, vocês, inclusive, nesse sentido aí, ok? Só um instante, seu Gilberto. Me perguntaram aqui se eu sou a favor da monarquia. Não, eu não sou a favor da monarquia, né? Eu acho, Fernando, que nós temos escolher o nosso representante é melhor. Escolher quem vai dirigir o país, quem vai comandar, vai ser um chefe de Estado, é muito melhor.
E aí, se você é de esquerda, você escolhe de esquerda, se você é de direita, pode escolher o de direita, ou escolhe um de centro-direita ou centro-esquerda, mas o importante é que a democracia flua, que a democracia seja respeitada, e que a gente precisa entender isso. Você não precisa ser igual a mim ou a outro para que o seu direito e a sua liberdade seja respeitada e a sua ideia, né? Então, dentro de um processo de escolha, que a sua ideia, a minha ideia, elas ganham corpo, ganham vida, ganham alma. A monarquia é um sistema, foi o primeiro sistema, né, de poder, onde um poder ele é vitalício e é passado de família a família, de forma hereditária, né? E isso contraria os aspectos em certa medida, os aspectos da democracia. Embora existam vários países que têm uma democracia muito sólida e que têm monarquia, como, por exemplo, a Inglaterra, né? Então, isso depende muito de cultura política de cada sociedade. E cada sociedade tem o direito de escolher qual que acha melhor. No meu caso, eu acho, na nossa, aqui no Brasil, nós preferimos o sistema republicano, é melhor. E então nós precisamos finalizar, e eu me lembro que o seu Gilberto levantou a mão, se quiser falar, um minutinho para o senhor falar, antes que caia, e depois, antes que caia. E o Charles, fale primeiro, Charles, que você ainda não falou, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia, demais colegas. Só fazendo um adendo mesmo, aqui o nosso colega Gilberto falou, né, sobre o voto ser obrigatório, porque na Constituição Federal, no artigo 60 lá, né, que trata das cláusulas pétreas, não especifica o voto como sendo obrigatório, né? Fala que é direto, secreto, universal e periódico. Se eu não me engano, a lei que institui o voto como obrigatório, o senhor pode me corrigir, é 8.624. Não seria uma afronta à Constituição o voto obrigatório, Não, instituído por uma lei? Não, porque lá semana 1, semana 2. Não, porque lá tá prevendo isso na própria Constituição, né? Lá já está colocado isso na própria Constituição. E aí a gente vai fazer essas discussões que vocês estão levantando aí, Charles, e nós vamos tratar de constitucionalidade, de inconstitucionalidades de algumas situações aí, né? Levantadas por você, o seu Gilberto não vai estar aí, né? Vai estar no 7º período, mas a gente pode, de quando em vez, participar aí, né? Do Eduardo, da Suzane, da Sabrina, da Yasmin, né? Fernando e outros tantos. Pois bem, gente, a semana é semana de nivelamento, né? A semana é justamente com o objetivo disso daí. O professor está aqui para jogar questões, jogar poeira no ventilador, né? Levantar questões, conhecer a turma, entender a realidade, saber quem são os alunos, a medida de participação. O objetivo nosso é estabelecer estratégias para a gente conduzir aí o curso nosso durante o semestre, né? Então, a gente está aqui debatendo, conversando com vocês aqui. Para mim, foi muito produtivo, espero que tenha sido para vocês. Vocês terão essa semana todinha de semana de nivelamento, tá? Uma normativa do MEC, a gente tem que cumprir isso, é importante para a instituição, é importante para os professores e também para vocês mesmos, na medida em que vocês vão tendo contato com outras disciplinas, e aí vocês vão estar identificando fragilidades, ou talvez, né? E vão aprendendo coisas novas. Eu tenho certeza que aqui, por exemplo, a Vanessa, quem mais? O seu Gilberto, tem outra pessoa que falou aqui, que estão aqui, que é do 7º período, né?
que já tiveram essa disciplina e hoje já teve uma abordagem diferente, daquilo que se tiveram com outro professor, né? É, com outro professor. Então, a gente vai aprender. O Gilberto, quem mais? A Jaqueline, né? Então, estão aqui. Tiveram uma abordagem diferente. Então, a gente vai aprendendo. Então, por isso, a gente faz um apelo aí para vocês, que vocês participem das aulas dos outros professores aí, tá? Nessa semana de nivelamento, que vocês vão aprender muito, tá? Além do mais, essa semana é a semana que o professor Marcelo, a coordenação, a direção, utiliza aí para organizar a vida de todos vocês no sistema Moodle, no TOTS, enfim, na própria secretaria, ok? Alguma coisa que vocês queiram falar para a gente terminar? Que o tempo vai expirar já já. Não, né? Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Foi muito bom estar aqui com todos vocês. Eu aguardo vocês aí já na próxima semana, para que todos possamos estar trabalhando juntos já, né? Então, nós temos duas Amanda Monteiro, Amanda Silva, o André. Nós tivemos aula, André Luiz. Eu não lembro de você, desculpa, tá? É muita gente. Então, nós temos a Andressa Sabas, Andressa Oliveira, nós temos o Bruno. O Bruno, sua orelha coçou, Bruno? Tá quente aí? Né? Eduardo, Fabiane, Fernando, Gilberto. Seu Gilberto, seja bem-vindo quando quiser participar. Jaqueline, Vanessa, né? Lucas, Ludmila, Marcela, Matheus, Nádia, Osmar, Sabrina, Charles também, né, que chegando agora, veio de outra instituição, boa escolha que você fez, Suelen, Suzana, Iago também, né? Ok? E registrem a presença aí de vocês. Ok. Então tá. Muito obrigado a todos, obrigado aí pela participação, tá? Vou encerrando aqui interrompendo a gravação. Amanhã está configurada essa sala de aula lá na sala, normalmente, tá? Muito obrigado a todos vocês. Até mais, então. Tchau. Ok. Está registrado, tá, Nádia? A presença de todos vocês. Opa. Interrompendo a gravação. Até mais. Até semana que vem.